Então, boas-vindas a todos e todas, e bom diálogo para vocês. Esperamos mesmo entender um pouco como é que os alimentos chegam e são distribuídos na cidade. Eu acho que isso é um tema muito relevante para nós, não só para o caso do Rio de Janeiro, mas eu imagino que para o caso de muitas cidades nossas aqui do Brasil. Nós somos financiados pelo Wellcome Trust e nós temos a nossa coordenação do projeto no Brasil é da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, só um pouquinho sobre o projeto. Ele é uma iniciativa da Rede de Saúde Urbana para a América Latina, a LAC Urban Health, ou LAC Saúde Urbana, implementado pela Drexel University e 14 instituições baseadas principalmente na América Latina, financiado por meio da iniciativa global Wellcome Trust, Our Planet, Our Health, ou Nosso Planeta, Nossa Saúde. Vocês podem encontrar mais informações nesses sites que estão disponíveis aqui. Como as políticas urbanas impactam os ambientes urbanos naturais ou construídos? Como os ambientes urbanos e naturais impactam os resultados da saúde urbana, propiciam ou diminuem disparidades e fatores relacionados à sustentabilidade ambiental? Como as cidades podem agir para melhorar a saúde, reduzir as disparidades e apoiar a sustentabilidade ambiental? Antes era muito comum na literatura, mesmo no meio acadêmico da gestão, a gente falar de sistema alimentar quando a gente estava se referindo a apenas um componente, que era o abastecimento. Mas hoje a gente já entende o sistema alimentar de uma maneira um pouco mais ampla, aliás, um pouco não, bem mais ampla e diferente. Então, a gente compreende ele sendo composto como a cadeia de abastecimento, o ambiente alimentar, o comportamento do consumidor, suas consequências para a dieta, nutrição e saúde, seus impactos. E esse esquema é muito interessante porque ele faz a retroalimentação desses sistemas com seus principais determinantes, biofísicos e ambientais, de inovação e tecnologia e infraestrutura, políticos e econômicos, sociais e culturais e demográficos. E a gente também não pode deixar de mencionar que tanto esses determinantes impactam diferentes componentes do sistema, como ações políticas, programáticas e institucionais também impactam diferentes componentes desse sistema e estão intimamente relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles podem propiciar ou podem não contribuir para que esses objetivos sejam alcançados. Eu sou, então, Daniel, sou coordenador do escritório de planejamento da prefeitura. É uma estrutura que fica ligada à subsecretaria de planejamento, da Secretaria de Fazenda e Planejamento. Então, nossa missão é fazer uma articulação dos órgãos municipais em prol, né, da visão de longo prazo e do que a gente objetiva alcançar, né, de implementação nos próximos anos. Vou falar um pouco para vocês do que está previsto no planejamento da cidade em relação a essa temática, né, da alimentação saudável, falar um pouco de como é que isso se articula a Agenda 2030, né, da ONU e a Agenda Local 2030, mas também aos planos municipais e concluo, né, a gente vai concluir aí com algumas iniciativas mais recentes que a cidade vem coordenando. Eu fiquei com a sensação, se eu olhar as metas, né, desse plano, que eu achei ele com vários elementos maravilhosos, assim, eu achei o planejamento, as metas incríveis, eu realmente espero que a gente chegue lá. Aí, vendo a apresentação da Letícia, eu fico com a impressão que a gente viu, assim, eu acabei de ver 2 planetas diferentes nessa observação, assim. Então, acho que realmente, eu acho que o caminho, assim, até para começar esse debate, a gente começar a construir esse como de forma que essas metas possam ser atingidas. Apresentou aqui para a gente como é desigual, né, a cidade do Rio de Janeiro, assim como o Brasil como um todo, né, mas assim falando aqui do Rio de Janeiro, como é desigual o acesso à distribuição de alimentos, né, como isso é um desafio enorme que temos. E uma necessidade de aproximação, né,
do poder público com a sociedade civil, no sentido de fortalecer esse processo de governança mesmo, né? No sentido que a população, ainda mais agora nesse contexto de pandemia, de insegurança alimentar que a gente está vivenciando, de grande disponibilidade de alimentos ultraprocessados, né? Está latente aí do quanto que o problema da alimentação é um problema para a população do Carioca, para a população do município do Rio de Janeiro, e o quanto que a gente precisa avançar nesse sentido para pensar em cidades mais sustentáveis, né, como que é o diálogo aí com o PDS. Faz essa conversa mais fina entre abastecimento, chegada e distribuição. Então, quando o Paulo fala assim, é um tema de difícil governança, é um tema que não tem apelo, para mim é um tema que tem muito apelo, né? É um tema assim, nossa, a gente está falando de saúde individual, a gente está falando de saúde de grupos vulneráveis que a gente quer proteger, crianças, gestantes, idosos, sabe, crianças que estão na escola. Então, a gente está falando de populações vulneráveis, a gente está falando de geração de emprego e renda, a gente está falando de proteção ambiental, a gente está falando de temas tão caros dentro desses organismos complexos que são as cidades.